Deixa eu te falar, te expliquei um pouquinho sobre o evento, certo? Hum. E aí eu queria saber com você, faz um tempo já que você tá aqui no Discord, né? Eu não lembro de ter conversado com você antes, mas se eu não me engano, você era vegetariano quando eu tava aqui, depois virou vegano, né? E não, não, de forma nenhuma. Tô até pensando hoje mesmo sobre isso. Eu nunca entendi esse pessoal que fala, eu sou vegetariano há 7 anos e vegano há 4. Não, eu acho assim, se você tiver a intenção de reduzir o sofrimento no mundo e evitar financiar o abuso de qualquer ser senciente, não faz sentido você ser um vegetariano, sabe? Aquilo que você pode fazer é falar assim, ó, eu estou transicionando para o veganismo, beleza. Aí você começa com a carne, depois você tira o ovo, depois você tira o leite. Agora falar, eu sou vegetariano porque eu sou contra a exploração dos animais. Cara, mas não tem sentido, sabe? Então você tem que ser vegano mesmo. E comigo foi assim, né? Eu sempre fui uma pessoa onívora na minha dieta. Aí quando eu realmente me dei conta de que era possível eu deixar de financiar essa indústria que explora os animais física, psicológica e sexualmente, eu falei, bem, então eu vou me tornar vegano. Nunca me passou pela cabeça esse negócio do vegetarianismo. Até porque, pelo que me parece, o pessoal vegetariano, ele só se preocupa com a saúde, sabe? Não é tanto com o meio ambiente, nem mesmo com os aspectos éticos. E quando eles realmente se preocupam com isso, eles se dão conta de que eles estão a meio do caminho, que eles poderiam dar mais alguns passos tranquilamente, assim como eles cortaram a carne, eles poderiam substituir outras coisas, e aí eles se dão conta, nossa, eu estava fazendo uma coisa totalmente incoerente, sabe? Eu estava deixando a carne de lado, mas eu estava continuando comendo ovos, tomando leite, etc, né? Mas não tem sentido isso aí. Certo, entendi, bacana. Eu concordo com o que você falou, não faz sentido mesmo. Eu fui vegetariana por muito tempo e mais tempo do que eu queria, assim, também. E aí, como eu te expliquei, a gente tem os eventos e eu gostaria de saber se você topa participar. Não precisa ser necessariamente uma palestra, mas seria uma palestra, uma explicação sobre o assunto, uma conversa. Sim, com certeza, eu poderia falar. Eu já estudo há muito tempo, né? Eu estava de olho nos vídeos do Alisson há, sei lá, uns 2 anos. E, assim, foi praticamente quando ele começou a fazer vídeos com frequência sobre esse tema. Porque primeiro ele era, assim, filósofo, como se diz, ele era genérico. Aí depois ele começou a focar no veganismo. Então eu sempre fiquei de olho logo no início, quando ele começou a soltar esses vídeos, né? E eu fui atrás de outros youtubers e comecei a conversar com profissionais do meu círculo com respeito a esse tema, mas eu poderia falar sim sobre como é fazer a transição, porque a minha transição foi muito longa, foi mais de um ano de preparação mais assim psicológica mesmo. E eu costumo falar, se eu conseguir, qualquer um consegue. Deixa eu te perguntar, só que eu perdi uma partezinha ali do começo, que eu tava mudando de internet. Você foi direto de comendo carne pra vegano, né? Sim, foi. Aí eu fui reduzindo, mas reduzindo tudo, carne, leite, ovos. Primeiro eu fiz uns testes particulares, né? E aí depois eu fui procurar uma nutricionista, porque eu sempre achei isso essencial. Inclusive, esse é um ponto que eu bato muito forte, da pessoa não fazer a transição por si própria. Dela procurar um profissional, uma pessoa da nutrição mesmo, para orientá-la. E até porque muitos que não fazem isso acabam voltando atrás. E o Alisson mesmo é um ex-vegano. Eu não queria isso para mim. Eu ia me sentir muito mal. Eu falei, olha, ou eu vou de uma vez e não volto, ou eu não vou. Comigo era assim. E aí eu fui fazendo alguns testes, como eu falei, por exemplo, o leite. Eu tomava 2 copos de leite por dia, de vaca. Desde que eu me entendo por gente. Carne, todos os dias, almoço e janta. Normalmente era carne vermelha em uma refeição no mínimo. E eu buscava variar, porque eu sei que a carne vermelha não é bom você consumir sempre, né? Então às vezes eu trocava a carne vermelha por outro tipo de carne. Então assim, quando eu realmente me dei conta de que eu tinha que parar,
demorou muito tempo ainda. É tipo quando você tem que frear um carro e ele está numa velocidade muito alta. Não adianta você frear de uma vez. Você tem que ir reduzindo a velocidade dele. Isso começou dentro de mim. Foi uma coisa interior. Aí, por exemplo, eu comecei a substituir o mel pelo melado. Comecei a reduzir a carne. Reduzi em 50%. Aí fiz uma semana sem leite. E o efeito psicológico bate forte. Por exemplo, sem o leite, eu senti como se os meus ossos ficassem fracos, mas isso é impossível com uma semana, sabe? Eu sei que era uma impressão passageira, que não se confirmaria se eu fizesse um exame, alguma coisa assim. Inclusive, eu tenho no meu WhatsApp ainda as mensagens que eu mandei para 2 professores de educação física de cidades diferentes. E na hora que eu falei que eu queria voltar para a academia e não consumir nada de origem animal, os 2 foram categóricos, falaram, tudo bem, é possível fazer isso e tem vários fisiculturistas que fazem isso, né? O meu treino é para saúde e estética, mas assim, nada de fisiculturismo, é só desenvolver mesmo de uma forma, como eu posso falar, convencional, sem aquele porte todo, só para desenvolver os músculos mesmo. E eu tinha muito receio disso, porque a gente não ouvia falar nada sobre esse tema, o Alisson mesmo não sabia nada sobre esse assunto, e os amigos dele também não sabiam nada. Eles me indicaram uma página no Facebook chamada Musculação Vegana, que realmente é ótima, tem muita gente ali que faz musculação, calistenia, etc. E foi uma mão na roda, eles me recomendaram lá o suplemento, eu fui atrás, pesquisei bastante. E aí eu procurei a nutricionista no final de novembro de 2021, falando para ela que eu queria veganizar. E ela foi categórica em falar que tudo bem, que não tinha problema eu voltar para a academia e me tornar vegano. Então, assim, quando eu comecei de verdade, foi umas 2 semanas depois de eu ir à consulta nutricional, né? Ela me passou algumas coisas ali e tal, e deu certo. Eu consumo a proteína de soja texturizada, que vem industrializada. Eu sei que dá para comprar a granel, né? Mas eu compro ela, já vem no supermercado, e inclusive ela vem com sabor de frango e carne, né? Então eu realmente não sinto falta, assim. O gosto da proteína texturizada não se diferencia em nada de um frango picado ou de uma carne ali. Não é bem uma carne moída, mas não sei explicar muito bem assim, mas realmente é igual carne. Se alguém falasse para mim que era carne na época ali atrás, eu iria acreditar. E eu me lembro que eu fui em um restaurante vegetariano e eu fiz questão de fazer um prato vegano. Quando eu cheguei lá, perguntei o que era isso, o que era aquilo, tal, para não ter erro. E ficou um prato delicioso. Eles imitam até o sabor da carne da feijoada, para você ter noção. E quem vai... não, eu imagino. Eu já comi muita feijoada vegana, assim, que dá de 10-0 com carne animal. Então, eu já tinha ouvido falar muito bem, sabe quando? Foi por volta de 2012, 2011, no canal chamava Eu Ateu, depois virou Eu Ciência. Da época áurea da Liga dos Ateus, era o cientista Yuri, que ele é muito amigo do Pirula, né? O Yuri morava no Canadá, não sei se mora ainda lá, e ele falou sobre o veganismo. Ele falou, olha, eu como carne porque eu gosto. Ele foi bem claro. Eu como a carne porque eu sinto necessidade do sabor dela, mas eu já fui em um restaurante vegetariano e eu gostei muito. As coisas eram muito bem temperadas. Na hora que ele falou isso, eu fiquei até surpreso. Eu achei que o restaurante vegetariano era só para quem é vegetariano, para quem já está acostumado, né? Porque deve ser só folha, deve ser rabanete, arroz, feijão, uma coisa que não dá aquela sustância, como se fala. Mas não, e dele ter falado bem de um restaurante vegetariano, eu fiquei com essa curiosidade, né? E foi isso que eu vi nesse restaurante no qual eu fui. E eu já vi outras pessoas também que não são veganas falarem exatamente a mesma coisa. E naquela época, eu lembro que eu vi um comentário do Animadruga, não um só, vários, lá no YouTube, comentários que ele deixava por escrito. Eu acho que foi o primeiro militante vegano que eu vi na minha vida. Na hora que eu vi, na hora, eu bati o olho e falei, gente, ele está certo. Eu não tenho uma vírgula para refutar ele, assim, para lançar contra ele, sabe? Tudo que ele fala está correto, está pautado na lógica, no bom senso. E eu sei que o correto seria todo mundo ser vegano. Isso foi lá em 2011, 2012.
Deixa eu te perguntar, assim, quando você se tornou vegano, você tava mais. Você se tornou vegano, beleza, não quero que isso aconteça com os animais, então vou mudar minha alimentação, teste, roupa, etc. Ou quando você se tornou vegano, você já tava nessa linha filosófica de ética animal, de considerar os animais moralmente, você já não sabia, né, mas já sabia dessa parte, já tinha estudo sobre isso, ou depois que você se tornou vegano que você foi ver isso mais a fundo mesmo? O que me levou para o veganismo foi 100% a reflexão ética, foi a lógica, foi a filosofia, tá? Inclusive eu conheci um rapaz aqui na minha cidade, eu não sei se ele é vegano, assim, porque ele colocava algumas imagens dizendo assim, se você ama uns, por que come os outros, né? E ele dizendo para mim que ele deixou de comer a carne depois que ele se conscientizou de que aquilo no prato dele era um cadáver e ele se sentiu mal com isso. E ele começou a ver também, na verdade ele já ouvia, né, alguns vídeos do Laércio Fonseca, que é um espiritualista, não sei se ele é espírita, mas ele é assim, um espiritualista que fala contra o consumo da carne, porque os espiritualistas costumam dizer que o animal quando morre, ele deixa impregnada na carne uma energia ruim, né, porque ele está morrendo, ele se desespera, ele chora, ele sente tristeza. Então aquilo faz mal para as pessoas. E o meu caso foi exatamente o inverso, né? Porque ele veio para, pelo menos para o vegetarianismo, por uma linha sentimental e religiosa, e eu não. Eu fui por uma linha racional e ética apenas, né? E quando eu conheci os argumentos veganos, foi pelo Animadruga, como eu falei, lá em 2012 mais ou menos. E o Animadruga, ele segue a mesma linha do Alisson. Ele se foca em aspectos éticos, aspectos científicos, né? E quando ele falava que nós não precisamos consumir os produtos de origem animal para viver bem, para viver com saúde, e que não existe coerência em você tratar os animais como objetos, uma vez que eles se igualam a nós no aspecto da ciência, pelo menos, eu vi aquilo e eu vi que ele estava correto, só que eu não via viabilidade de eu implantar aquilo na minha vida, sabe? E por uma série de questões, né, de dependência financeira, de falta de conhecimento de onde conseguir os substitutos, né? Ô Rafa, Oi, diga. O que é tratar alguém como objeto? Nossa, mas isso é intuitivo. Tratar alguém como objeto é você tratar você tratar um ser que tem algum nível de subjetividade como se ele não tivesse subjetividade, como se ele fosse o celular que você manuseia, que você pode quebrar, se for do seu agrado, que você pode vender, entendeu? Mas o tratar como subjetividade é o que? É simples reconhecer a subjetividade? É você agir de modo coerente com o reconhecimento de que aquele ser possui uma subjetividade assim como você possui. E do mesmo modo como você não admitiria ser tratado como uma coisa, você não pode tratar outro ser que tem subjetividade como se fosse uma coisa. Por quê? Porque isso é incoerente. Você não admitiria isso para você se alguém fizesse isso com você. Não, pô. Você tá botando aí uma premissa de que eu teria que me importar só por ele ser consciente, não é? Você teria que sim importar para ser coerente logicamente. Por quê? Tipo, você tá botando aí que se é consciente, vale, certo? Eu não estou falando de consciência. Veja bem, você pode andar na rua no seu dia a dia usando as mãos? Você pode andar de ponta cabeça se você tiver equilíbrio para isso? Eu não entendi bem a pergunta. Vamos supor que você tem equilíbrio para andar de cabeça para baixo. Você anda sobre as palmas das mãos. Você está autorizado, você está justificado a fazer isso no seu dia a dia? Autorizado? Eu vou acabar sofrendo coerção nisso, sabe? Tipo... Mas autorizado, legitimado? Andar ao inverso, você tá dizendo? Andar de cabeça pra baixo? Eu acho que eu tô, sim. Ok.
E vamos supor que você começa a fazer isso, como você não está fazendo isso em um ambiente propício, você vai acabar sofrendo, suas mãos ficam esfoladas. Então, como que uma pessoa que se porta de acordo com a lógica e com o bom senso teria que agir? Com o jeito que ela acha melhor pra ela. Tá. E o que é o melhor para um ser que tem mãos que não são apropriadas para suportar o peso do próprio corpo? Essa pessoa teria, no caso, ela estaria justificada logicamente a caminhar sobre as palmas das mãos? Bem, se ela acha que aquilo dali é o melhor pra ela, depende dos valores que ela tá entendendo ali como melhor. Às vezes ela pode gostar muito, tá ligado? De sentir o peso do corpo dela e tipo uma dorzinha ali na mão. Estou falando de você andar sobre as palmas das mãos a um tal ponto que as suas mãos ficam praticamente imprestáveis. Você não consegue mais segurar nada, ela começa a sangrar. Isso daí só não vai ser bom porque eu não vou conseguir usar elas de novo depois. E isso vai me impedir eu realizar outros desejos meus. Então, você usa suas mãos como meio, né, para você satisfazer determinadas necessidades. As suas mãos têm uma finalidade que não se presta a suportar o peso do seu corpo de forma rotineira, correto? Finalidade, não gosto dessa palavra, mas tá bom, vamos admitir que sim. A finalidade é estabelecida pelo próprio fato de que você possui necessidade de se locomover e a sua mão, ela serve para você segurar, ela mostra-se útil para determinadas finalidades que você tem, que você precisa atingir para satisfazer desejos e necessidades. E a finalidade não precisa ser uma coisa a priori absoluta, pode ser uma coisa a posteriori, uma coisa relativa ao seu contexto. Você, como um ser racional, um ser que age logicamente, vai poder usar suas mãos para suportar o peso do seu corpo quando você quiser caminhar de forma pelo menos rotineira, ordinária, fora de um local preparado para isso? Se eu vou conseguir suportar, talvez por algum momento, né? Tá, mas você entendeu o que eu estou falando de uma forma rotineira, a tal ponto que a sua mão se torna imprestável. Entendi. Tá bom. E o que você estava querendo trazer com esse ponto aí com relação a Não, eu quero que você objetos. se coloque no lugar dessa pessoa e diga pra mim, você como um ser racional, um ser consciente, está se prejudicando, você está tornando a sua mão imprestável, até mesmo talvez para você abrir o seu portão, para você usar o banheiro, para você poder dirigir, etc. Sabe o que eu vou ter que fazer? Eu consigo convencer ela que ela tá fazendo errado com base nos próprios interesses dela. Só isso. Ok. Agora, vamos estender o nosso pensamento. Você vai agir com relação ao seu vizinho, tá? O seu vizinho, ele é uma pessoa necessitada de dinheiro, ele quer arrumar um empréstimo e você tem uma lábia muito boa. E você sabe que se você falar para o seu vizinho, para ele te entregar o valor do aluguel dele, o valor que ele iria usar para comprar o arroz e feijão para o filhinho dele ali, que é uma criança, você vai emprestar para ele R$5.000 a juros baixinhos para ele pagar em 12 vezes. Mas você não tem esse dinheiro e mesmo que tiver, você não vai emprestar nada. Você só quer pegar o dinheiro do seu vizinho, tá? Isso é feito todos os dias, de norte a sul do Brasil. Eu conheço várias pessoas da minha cidade que caíram nesse golpe e outras tantas que colocaram no YouTube, inclusive a gravação da conversa do WhatsApp com os golpistas que se fazem passar por financeiras, que prometem empréstimos dessa forma, e a pessoa fica abaixo do fundo do poço quando ela cai nesse tipo de golpe. E os golpistas arrancam até os ossos dela. Tudo que eles podem, eles arrancam, mesmo sabendo que a pessoa já está necessitada, que a pessoa tem filho pequeno. Se você faz isso com o seu vizinho, você está tratando ele como o quê? Como se fosse um escravo. Aquele dinheiro que ele adquiriu com o trabalho dele, com o seu esforço, você está subtraindo como se você usasse ele como um meio, como se você estivesse retroativamente escravizando o seu vizinho, tomando para si o fruto do trabalho dele. Tô fazendo isso mesmo. Então, você pode ter o interesse, como esses golpistas têm, né, de usar esse dinheiro, né,
você tem necessidades e você tem desejos inúmeros. E você vai usar esse dinheiro para isso. Você considera que vale a pena que, no caso, o prazer que você tem em usar esse dinheiro justifica a enganação que você faz com seu vizinho e o sofrimento que você vai causar para ele e para os seus dependentes. Tá? Bem, eu vou sair livre disso? Eu vou sair sem nenhuma punição, nem nada assim? Vamos supor que sim, porque normalmente é o que acontece. Apesar de sim. sempre estar prendendo essas quadrilhas, mas são muitas pessoas e eu acredito que a maioria saia impune mesmo. Então, por que eu não faria? Então, eu estou te perguntando, se você vai sair livre e você considera que é mais valioso o prazer que você tem do que a dor do seu vizinho, você estaria justificado em subtrair, ou seja, em aplicar esse estelionato? É só uma pergunta sobre questão de justificação. Tá implicando legitimidade social? Não necessariamente. Então... Porque se for legitimidade social, definitivamente eu não tô justificado. Mas se for em questão de, tipo, o que é melhor pra mim... eu faria isso daí desde que eu não tivesse dentro de minha mente nenhum problema, tá ligado? Com relação a isso, nenhum preceito moral que eu carregasse junto comigo. Legitimidade social aqui não vale a pena porque a sociedade pode legitimar tantas coisas, né, como ela legitima, e não quer dizer que isso seja recomendável do ponto de vista filosófico, né? O próprio o abuso de animais aí é uma coisa mais que legitimada socialmente, né? Quase todo mundo faz isso, financia essa indústria e, as pessoas, e nem por isso eu digo que isso é correto. Mas vamos colocar de lado isso aí, porque, veja bem, você raciocinou corretamente. Se você considera que é mais valioso o dinheiro do que o prejuízo imenso que você vai causar para o seu vizinho, você está legitimado, logicamente, a fazer isso. Agora, você considera que o seu prazer ele é mais valioso do que qualquer coisa, a ponto de você destruir uma pessoa subtraindo o dinheiro dela mediante uma mentira? Olha, o negócio é que até mesmo se eu me sentisse mal, se eu me sentisse mal com mentindo ali pra pessoa e tudo mais, eu já iria estar me sentindo mal e nisso daí ia acabar com o meu prazer, tá ligado? Ia acabar com a minha consciência leve, sabe? Então parece que eu acabaria fazendo se eu não sentisse nada. Se eu não sentisse nada, eu ia fazer. E, tipo, não ia ter nada além disso justificando. E é só isso que justifica, parece. É o sentimento. Eu não preciso continuar na conversa com você, ô Mercúrio, porque apesar de que eu entendo que mesmo uma pessoa que não sente nada, ela pode ser convencida de que não é correto fazer isso, não por uma questão, como eu posso falar, moral, no sentido de uma imposição coletiva de valores que não são demonstrados e que podem ser substituídos no futuro por valores diversos, como ocorreu tantas vezes ao longo da história humana no curso de várias sociedades. Mas eu estou falando assim, você pode convencer uma pessoa que não sente nada de que você tem que observar o objeto com o qual você está interagindo para saber qual é o modo adequado de se comportar em relação a ele. Mas o modo adequado é com base em que valores? Não precisa de valor nenhum aqui. É uma questão é uma questão de você observar empiricamente pelo que se dá diante de você e você raciocinar. Isso aqui parece ser o quê? Isso aqui é uma bicicleta, isso aqui é a lua, isso aqui é o chão, isso aqui é um monte de terra. Como eu vou agir com relação a isso? Se isso aqui me parece ser algo que possui sensibilidade, que possui algum nível de consciência, então essa coisa já tem alguma coisa que a iguala a mim, porque eu tenho interesse em continuar vivo, sabe? Ela se iguala a mim, mas ela não sou eu, né? Correto, ela não é você. Aí a gente tem que perguntar, você possui uma legitimidade para destruir outros seres que também têm uma experiência em primeira pessoa capaz de desejar continuar vivo? Você consegue justificar isso? Se você falar, olha, eu justifico porque eu considero que a minha vontade é mais valiosa que qualquer coisa e eu não me sentiria mal em destruir outro senciente. Bem, você está em uma porcentagem tão mínima que nem vale a pena eu entrar em algum tipo de argumento. Não, é porque daí você teria que me explicar como a justificação ocorre de alguma outra forma
se não for através de valores, né? E, tipo, você tem que me mostrar, porque sempre que você está se perguntando como você deve agir, certo? É com base nos valores que você já tem presentes contigo. E daí como que depois você justifica esses outros valores também? Porque não pode ser simples lógica, porque afinal é questão de a vontade, ela tem um imenso uma imensa influência nessas decisões. Senão é tudo vontade que vai acabar realizando as decisões. A ética não é uma coisa 100% a priori abstrata. Eu entendo que a gente tem que considerar o contexto, a gente tem que considerar aquilo que os sentidos nos apontam para que a gente possa estabelecer concretamente qual é a linha adequada, logicamente, de conduta. Se eu agir com os outros como se eles fossem objetos, se eu agir com eles como se eles fossem instrumentos para satisfazer a minha vontade, eu vou estar abrindo um precedente para que outras pessoas façam isso. Eu vou estar dando exemplo para que outras pessoas façam isso também. E o resultado será catastrófico. Será, sabe o quê? A minha própria escravização. Eu vou estar mostrando para as pessoas na prática, com a minha conduta, que eu admito que eu seja tratado também como objeto. Então, por uma questão de coerência comigo, eu não posso fazer isso com os outros. Mas você está dizendo que você só admite que você aceita ser tratado como objeto, porque você faz isso com o outro, enquanto você só consegue fazer esse passo lógico aí, se você está dizendo que a diferença entre você e o outro é irrelevante daí nisso. Você pode simplesmente dizer, não, para ele vale, para mim não. Eu posso simplesmente dizer que o que importa não é a semelhança que eu tenho ali com o outro, mas quem eu sou. Ninguém viveu minha vida, ninguém passou pelo que eu passei, ninguém viveu minha história, sabe? Se eu der qualquer coisa ali pra ele, o prazer que eu sentir vai ser só o prazer de acabar ajudando alguém, sabe? Sem um leve peso na consciência, ou uma realização de que eu salvei o dia de uma pessoa dando comida pra ela, mas ainda assim é eu que estou sentindo isso. E se eu não sentisse nenhum tipo de satisfação ajudando as outras pessoas, se na verdade eu me sentisse mal mesmo ajudando as outras pessoas, eu não ia ajudar. Tá, mas a gente tá desviando o assunto, cara, porque você me perguntou como que eu justifico o veganismo, logicamente, alguma coisa assim, que eu não me recordo direito que você falou lá no início. E eu tinha perguntado ali na questão qual o problema de considerar isso um objeto, porque assim, eu posso só considerar ele um objeto, e a consideração, eu reconheço que ele tem valores, só que os valores deles não são os meus. Por que eu tenho que me importar com os valores dele? Não, você não tem que se importar com os valores dele não, cara. O que eu estou falando pra você é que quando você encontra um ser senciente, você não está justificado logicamente a fingir que ele não é senciente. Não, eu não tô querendo fingir que ele não é senciente. Eu admito que ele é senciente, mas eu só digo que isso daí não importa. Que ele é senciente não me importa? É. E você se importaria se alguém subtraísse a sua vida a bel prazer dessa pessoa? Eu me importaria porque é a minha vida. E por que a sua vida é mais valiosa que a dos outros? É porque eu vivo a minha vida. É porque é claro que essa é a justificação, porque os valores, eles se fazem em relação à importância. E tudo que importa, importa para alguém nisso. Então, essa é a justificativa. A minha vida importa porque sem ela eu não consigo realizar os meus desejos. Ok, sem a sua vida você não consegue realizar os seus desejos. E Sim. Os outros possuem desejos, possuem propósitos, assim como Eles possuem. Mas por que eu devo me importar mais com os desejos dele? Se, tipo, eu não tô vivendo a vida dele. Eu não sou ele. Não é ele que sofre. Não é ele que sofre, sou eu que tô sofrendo. Ele pode até sofrer ali, só que eu não sinto a dor dele. Eu posso fazer uma conexão empática, mas, tipo, isso também é outra falsidade, porque eu tô tentando dizer que a dor dele é parecida com a minha, e depois eu tô tentando fazer uma simulação, como pessoas que nunca passaram fome tentam acabar... Como que elas vão compreender alguém que vive em fome, sabe? No caso, para elas, elas vão tentar fazer uma conexão empática com
um desconforto no estômago que elas sentiram alguma vez, mas não sabe exatamente o que é passar dias sem comer. E elas não sabem a dor que é isso. Elas não sabem a importância que tem. Mercúrio, olha só, você tá falando pra mim que você se importa, teoricamente, tá? Não sei se você defende isso mesmo, mas assim, nesse nosso debate aqui, você está dizendo que você se importa apenas com o seu prazer, com a sua vida, com os seus propósitos, e você não se importa com os dos outros, e por isso você pode sim tratar os outros como objetos. Inclusive, né, você não está nem colocando animais não humanos necessariamente, você está colocando outros em geral, inclusive Sim. animais humanos também. Você poderia fazer isso, né, se você Sim. considerasse a si mesmo superior aos outros. Só que eu pedi para você me justificar por que você é mais valioso que os outros. O que você tem de mais importante? Bem, Você falou, é porque a minha vida é necessária para que eu satisfaça os meus propósitos. Ou seja, isso é um raciocínio circular. Você está pressupondo aquilo que você quer provar. Você chega na conclusão que já estava declarada lá na premissa. Tudo bem, mas lembrando daquilo que eu tinha falado, você consegue observar valores que não se façam relativos a alguém ou alguma coisa? Essa discussão é irrelevante, eu não quero entrar nela aqui. Ela é relevante, porque ela diz sobre subjetividade de valores. Isso, então, acaba dizendo qual é o que seria dizer de uma hierarquia de valores. Vamos lá. Você é um ser que possui consciência, pessoalidade, você sente dor, você foge do perigo, você quer continuar sobrevivendo. Você tem sonhos para realizar, beleza. Você encontra uma coisa que se mexe, que emite sons, que mostram uma certa coerência, um certo padrão ali. Essa coisa exibe determinadas feições, inclusive faciais, né, que induzem você a acreditar que ela corresponde também a uma mente, ainda que não tão desenvolvida quanto a sua, com um poder de abstração tão forte, mas já existe ali nela algo que a iguala a você, né? Sim, eu admito isso. Inclusive, quando você estava se desenvolvendo na barriga da sua mãe, talvez você fosse igual a este ser, sabe? Com certeza eu admito isso. Então, aí você pode deixar esse ser de lado, ou então você pode agir de uma forma com este ser que parece fortemente para você que você está causando dor, que você está causando desprazer, ou não precisa nem torturá-lo, você pode tirar a vida dele apenas. Ele nem sente nada, nem percebe que ele está sendo atacado. Então veja, se você pode deixar esse ser de lado, por que você vai agir com ele apenas a bel prazer, matando, causando dor neste ser? Essas ações que eu vou tomar só vão ser com base nos meus valores, né? Sim. Quais são os valores que justificariam isso? Então, não vão existir valores transcendentais, sabe, para justificar, sabe? O que no máximo vai existir ali vamos dizer, estamos pensando num dilema sem sociedade envolvido, né? O que seria o melhor para mim nessa situação é pensar o quanto aquilo dali realmente me afeta. Qual seria o melhor naquela situação? Seria perguntar qual é o melhor para quem. E daí, nisso daí, eu estaria despendendo muita energia que eu teria que pensar se eu estou gastando da forma certa, da forma adequada, fazendo isso. Ótimo. Pode ter alguma situação que pode ter outra que não é. Sim. Sim, existem situações em que é adequado você causar dor e matar os sencientes, sem dúvida. A gente está falando abstratamente, então fica difícil responder sim ou não nesse caso, né? Se poderíamos matar ou não, né? Mas vamos supor que ele não ofereça perigo nenhum para você, tá? E você pode passar ao largo deste ser. Você pode deixá-lo como ele está. Existe alguma justificativa para matá-lo? Mas não existe nenhuma justificativa para deixar do jeito que ele tá também. Não, eu tô te perguntando, cara. Existe justificativa para tirar a vida dele, ainda que de modo indolor? Bem, se eu sentir vontade, daí, tipo, isso daí é a justificativa necessária ali pra minha ação. Se eu não sentir vontade, essa também é a justificativa necessária para ali pra minha ação. Mas você, quando age, nunca está agindo... você, enquanto um ser racional, um ser que abstrai, um ser que argumenta, nunca vai agir de modo exclusivamente particular. Sempre que você está agindo, você está mostrando qual é a conduta que você admitiria se qualquer pessoa no seu lugar
pudesse fazer isso que você está fazendo. Você está dizendo, eu acho que Certo. o correto é matar este ser em prol do meu mero desejo de vê-lo morrendo. O foda é que esse negócio aí do meu lugar é só uma abstração, porque ninguém nunca está exatamente na minha condição, só eu. Uhum. É o próprio conceito ali do Dasein do Heidegger e a singularidade do ser jogado aí. Uhum. Então, você simplesmente não consegue fazer esse salto aí, cara. Eu tenho exatamente essa mesma ideia que você expôs do Heidegger, apesar de não usar essas palavras aí, eu entendo que realmente, no caso concreto, quem vai julgar se o indivíduo está agindo corretamente ou não é o próprio indivíduo, porque ninguém vai conseguir se colocar no lugar dele para equacionar todos os fatores e saber se ele de fato agiu eticamente ou não. Ao contrário do Kant, eu não acho que existe um padrão abstrato como uma fórmula matemática que vai nos mostrar sempre Certo. se aquela conduta foi correta ou não. Mas isso não significa que tudo seja arbitrário e que a gente nunca possa julgar os outros, porque ainda que nós não tenhamos certeza, nós temos que emitir um juízo. É necessário que a gente julgue as condutas uns dos outros para viver bem em sociedade. Isso inclui Sim. tudo, inclusive os crimes. A gente precisa de um sistema jurídico, mesmo que o juiz esteja sempre contaminado pelas limitações da empiria. Mesmo que os sentidos sejam enganosos, mesmo que a memória seja falha, o juiz tem que usar esses recursos para algo próximo da justiça, ainda que não seja justiça. Mas estritamente. É por isso mesmo que eu tinha perguntado com relação à sociedade, porque o detalhe da existência de uma sociedade e em que paradigma a gente está se perguntando, sabe, é bem importante, porque, por exemplo, o que seria melhor ali para o indivíduo não necessariamente deve ser aquilo que é aceito na sociedade, pois determinada reprodução de comportamentos pode acabar só levando à própria destruição dela ou serem totalmente inefetivos na realização da vontade de todos os sujeitos ali da sociedade. Da maioria. Então, é por isso que eu falei que você nunca age de modo estritamente individual. Você sempre vai agir sabendo, assim, não é que você sabe, né? Mas você está agindo dando uma mensagem para os outros com a sua atitude, com a sua prática. Entendeu? Olha, eu admito eu sei, que você faça eu isso. mando. Eu sei, definitivamente eu concordo que eu sempre estou enviando uma mensagem para as outras pessoas sobre o que considero mais importante para mim. Então, o Kant tem uma certa medida de razão quando ele falava sobre a razão prática, né, como o molde abstrato que nos leva a agir pensando se seria possível que houvesse uma lei natural que nos força a agir daquele modo. E se a gente pudesse imaginar que existe essa lei, a gente teria que pensar qual seria a consequência. Mas você não percebe que isso também é só uma arbitrariedade de valores e tipo uma tentativa de objetificar, transcender isso daí, ao mesmo tempo que você está admitindo que vamos só concordar sobre isso, sabe? Vamos só concordar que isso daqui não é bom. Mercúrio, mas qual é a relevância dessa discussão toda? Cara, eu não tô entendendo. Você tá igual o outro que fica vindo aqui toda hora perguntando por que eu não posso esmagar a cabeça de bebê se eu souber que eu vou sair impune? Sabe, ele tem razões mais que suficientes para não esmagar a cabeça de bebês. Ele não quer fazer isso, ele se sente mal e ainda assim ele fica querendo um argumento lógico transcendente. Sabe qual é o problema? Não, o problema pode existir a situação em que alguém não vai se sentir mal. E isso daí fica difícil de dizer se vai ser bom ou ruim, ou se tipo a sociedade deveria tratar aquilo dali como louvável ou denunciável. Mercúrio, você sabe muito bem que essas pessoas podem e devem e são tratadas como pessoas de atitudes indesejadas, nocivas, prejudiciais, e essas pessoas têm que receber talvez uma punição ou pelo menos um tratamento psiquiátrico, têm que ficar internadas em um local em que vão tomar remédios. Dane-se a discussão transcendental nesse caso. Não, totalmente, eu tô contigo nisso daí. Mas eu não vejo depois, se não vai ter esse ponto, você só vai estar ali estabelecendo esteticamente de que consciência, com seres sencientes por si só ali, eles têm valor. E tipo, eu tenho que tratar eles como se tivessem valor pra mim também. Mas, e quando eles já não têm?
Você tá dizendo que eu deveria, mas como você mostra que isso afeta a minha vida? Que isso afeta a sociedade? Como, tipo, isso afeta negativamente a sociedade? Afeta na medida em que uma sociedade que trata os animais como objetos, que tortura os animais, que tira a vida deles, o capricho nosso, é uma sociedade que está a um passo de desvalorizar, inclusive, a vida humana. Você pode usar um argumento especista desse tipo. Tá um passo, entendi. Mas ele ainda não aconteceu, né? Sim, mas é uma tendência natural você fazer isso. Eu me sentiria muito mal estando do lado, vamos supor que eu pegasse uma carona, né? Eu não conheço a pessoa, só que na hora que eu entro no carro ali, eu descubro no YouTube vários vídeos em que essa pessoa tortura e mata animais. Eu me sentiria muito melhor se eu encontrasse vídeos mostrando que essa pessoa cuida de animais abandonados, ao invés de alguém que tortura eles. Mas não é apenas uma sensação. Eu considero assim, uma pessoa que tortura animais, que tem prazer em causar sofrimento, ela já tem uma tendência, ou então ela já é de fato uma psicopata. É uma das características na psiquiatria. Então é uma pessoa que não se importa com a vida humana, não se importa com a verdade. É uma pessoa que, se necessário, rouba, mata, engana. Entendi. Você está dizendo que se existe tal exploração ali dos animais, ele tá a um passo de fazer isso com seres humanos, né? Isso é um argumento, inclusive, kantiano. Eu não acho que, tipo, isso daí possa fazer muito sentido por uma simples, tipo, é uma possibilidade que isso aconteça. Porque, vamos dizer até, exemplo, você deve conhecer que existe muitas pessoas que têm determinados fetiches de sadismo, sabe? A questão de dominação, e eles têm uma vida sexual ativa com consentimento. Você também estaria dizendo que eles estão a um passo de começar a serem sádicos com as pessoas na rua, sabe? E torturarem os outros. Eu defendo isso. Eu tenho crítica ao BDSM baseado nisso mesmo. Eu me alinho com as feministas radicais. Mas não é isso que acontece, Será que não? Não? Você já leu o Marquês de Sade? Já vi Marquês de Sade, só que não é isso que acontece na grande parte das pessoas que reproduzem essas coisas. Tudo bem, mas a gente pode falar de propensão. E se você pega esse fetiche sadista, você insere na população, você normaliza isso na população, você pode sim ter alguns casos aqui e ali de pessoas dando um passo a mais à frente. Mas daí tem um estabelecimento de limites, assim. Aí elas viram como de Sade. Pois é, aquela coisa de tu estabelece palavras-chave, né, tipo, pra parar e tal, isso já é um indicativo de que a pessoa provavelmente vai passar a linha. Eu discordo do eudaimonia, assim, eu nunca pesquisei o assunto, tá, eu realmente posso estar enganado, mas eu entendo que uma pessoa que pratica essas coisas, ela não está no caminho para torturar pessoas de modo involuntário, ela só vai fazer aquilo dentro de estritos limites que foram combinados, tá? Isso é um jogo, assim, é a mesma coisa que você falar... BDSM. Oi? Dentro do BDSM, ok, mas eu tô falando de como os hábitos da pessoa dentro do BDSM podem influenciar a própria personalidade dela, de modo que fora desse roleplay ela pode acabar realmente tendo atitudes sadistas com outros. O foda é que também pode não influenciar nisso daí, ela fica bem dentro do fetiche dela, ela só vai conseguir ter tesão se ela conseguir ter consentimento. Eu acho que Eu acho que o ponto todo aqui que faz sentido nessa discussão não é se vai ou não acontecer a questão da probabilidade. Qual a probabilidade de uma pessoa alinhada ao BDSM ferir outra pessoa na vida real, comparada à probabilidade de uma pessoa não alinhada a ferir? Eu acho que é essa discussão que faz sentido aqui. Entendi. Daí a gente vai começar, tipo, fazer ali uma proibição com base em possibilidades. Não, eu não penso que deva haver proibição no nível legal, mas eu penso que isso deve ser criticado, entende? De que deva ser apontado esse risco, esse problema, mas não que no nível legal devam invadir os quartos das pessoas e proibir elas, não é isso? Só o fato de o cara... Pode falar, Alisson. Não, só que isso que mais me deixa, pra mim, que faz sentido o que tu falou, Eudamoni, foi essa questão de, sei lá, dessas palavras-chave que o pessoal usa, sei lá, o pessoal fez um baita de uma romantização daquele, como é que é aquela coisa de 50 tons de cinza e tal, e aí mostrava algumas cenas ali que feria as pessoas, enfim. Acho que só o fato de ter palavras que vão parar o ato, isso é um baita indicativo de que o cara que tá ali
cometendo o ato, ele tá disposto a ir além até a outra pessoa pedir pra parar. Entendeu? Então é algo típico da vontade de busca pro prazer dele, que acabe, digamos, ferindo o outro em algum momento. Gente, isso aí é igual aqueles esportes. Inclusive, eu nunca curti, nunca entendi qual que é a graça. Como que chama esse esporte que o pessoal fica se batendo até quebrar, até entortar a cara? É o UFC, né? Entendeu? É a mesma coisa. MMA? MMA. Isso, MMA, sabe? É a mesma coisa. Eu não acho que a pessoa que pratica MMA é uma pessoa que tem uma propensão a praticar violência contra o próximo, de forma nenhuma. Mas basicamente está sendo afirmado isso daqui, porque isso muda o hábito da pessoa, isso mostra das propensões dela também, a gente vai também acabar tendo que proibir esses hábitos, sabe? Mas é que tá, eu acho que não vai, eu acho que tem que estar liberado, BDSM, MMA, qualquer coisa assim que, digamos, tem um termo de consentimento, tá ali, as pessoas livres e esclarecidas estão fazendo acontecer. O ponto é que existem certas pessoas, certos perfis humanos que precisam flertar com o risco e com a violência para atingir satisfação, né? Esse daí é o momento do limite, né? Aí que tá. E o limite para essas pessoas geralmente é consensual com uma outra pessoa. Só que quando essas pessoas lidam com animais, onde está o limite, entendeu? Os animais não podem reclamar limites, eles simplesmente são abusados e pronto. E eu tava ali questionando a questão do como deveria ser o limite nisso daí, se deveria ter um limite. Normalmente a gente vai acabar punindo pessoas que abusam sexualmente de animais ou torturam animais, principalmente por questão de empatia na sociedade. Você vê o seu bichinho sendo estuprado ali, sabe? Ainda que não seja o seu bichinho, você vê o seu cachorro sendo estuprado ali por tal outro cara, ou sendo torturado por tal outro cara. Você se sente mal. E tem toda uma projeção da própria identidade nesses animais. Sim, assim como a gente tem projeção da nossa identidade quando a gente vê outra pessoa apanhando, sendo esquartejada, morta. O problema seria se não tivesse essa projeção. Daí tu é psicopata. Não, porque muitas pessoas não têm essa projeção. Por exemplo, essa pessoa que fez a tortura, ela não projetou a identidade dela ali. Psicopata não diria, às vezes tu é só autista que nem o Cadu. Sabe? Tu não tem neurônios espelho. Não, velho. Porque senão você tá dizendo que ou toda a sociedade é psicopata e autista, tá ligado? Ou é totalmente indiferente mesmo. Talvez ela tenha neurônios espelho só não ativo. Ela pode ser indiferente. E daí fica a questão. A maioria das pessoas é indiferente não porque realmente não liga, mas porque não teve a oportunidade de ver o que realmente acontece. As pessoas, eu não ligo pros mendigos, mas passa na rua, assim, vira a cara, se sente mal, porque o mendigo tá na presença, porque no fundo ela liga, sabe? Então, as pessoas, elas conseguem empatizar com diferentes pessoas. Mas ela não liga o suficiente pra fazer alguma coisa. Ela não liga pra fazer alguma coisa, assim como muitas pessoas que não são veganas ligam pros animais, acham que tem que ser vegano, mas elas não ligam o suficiente pra dar o primeiro passo. Então... E isso é uma coisa que, assim, a gente tá entrando muito no campo do desejo, né? Isso é uma coisa que pode ser remediada mesmo através de uma reavaliação de valores. Eu, por exemplo, cara, toda criança é quase um semi-psicopata. Assim, eu tô falando isso sem ser muito rígido com o termo, né? No sentido de que criança é capaz de fazer muita crueldade. Eu mesmo. Eu, quando era criança, e isso aqui pode ser até absurdo, porque mesmo, eu tinha uns 6 anos de idade, eu pegava gatinhos e ficava girando com eles e jogando eles no ar. É isso que eu fazia com os gatinhos. Nunca foi assim não, que porra é essa? Eu fazia isso, exatamente. Eu nunca fiz. Mas eu entendo, eu tenho muitos amigos que faziam. Eu também... Isso é bizarro. Não, eu sei, cara, só que quando eu era criança, 4 anos de idade, se eu matasse uma formiga, eu já ficava em depressão. Sem querer. Com 12 anos eu parei de matar formigas. Cadu, isso aí seja mais bizarro ainda. Mas, eu tô querendo só tocar mesmo no nível, sabe? E assim... isso, inclusive, tem tudo a ver com educação moral, sabe? Como a criança ela é educada ao longo do tempo. E assim, ao passo que com 6 anos eu fiz esse tipo de coisa, eu com 11 anos me lembrando disso, eu fiquei chorando de noite. Porque eu lembrei de como eu ficava jogando os gatinhos pra cima no ar. E agora eu sou vegano, sabe? Então assim, eu não vejo de forma alguma um empecilho no sentido de que, mas e se aquela pessoa, ela quiser ser sádica? Ok, essa pessoa, ela não tem salvação? Ela está, sabe? Ela é inalcançável, necessariamente? Eu não penso que seja. Mas daí você tá tendo que ver que tem necessariamente um problema ali, enquanto o problema é só quando sai do consentimento, né?
É porque, tipo, quando a gente tá falando de animais, a gente notoriamente tá... Não, eu tava falando ali de sexo. Quando falando entendi. ali de animais, tá bom. Realmente tem essa questão ali do sadismo. E depois tem que se perguntar por que aquilo dali iria importar e a sociedade não ia funcionar se as pessoas continuarem sendo sádicas. Uma coisa que o próprio Mercúrio falou sobre as pessoas psicopatas e as pessoas autistas, que tem uma coisa semelhante entre elas, que é a falta de funcionamento dos neurônios espelho. Eu sou portador de autismo, tenho uma forma de autismo moderada, mas eu sou muito desenvolvido em questão de comunicação, e os meus neurônios espelho não funcionam corretamente. Literalmente, meu cérebro não sabe por que os neurônios espelhos estão aí. Mesmo assim, eu sou vegano, entendeu? Porque você tem alguma outra estética nisso que não é empatia. Simples empatia, é estética. Mas você percebe, Mercúrio, que mesmo... Ok, a gente falando de um subjetivismo ético, né? Que, então a pessoa, ela tendo a própria categoria de valores. Você percebe que mesmo diante disso, ainda é possível a pessoa ela ter essa reavaliação? Tipo, eu não vejo isso como um empecilho necessariamente. Reavaliação, mas a reavaliação é por quê? Bem, pode ser que a empatia seja estimulada nela a partir da visualização de uma cena, ou Pode não ser. sei, qualquer coisa desse tipo. Eu ia fazer uma pergunta pro Cadu que realmente estava dentro desse assunto. Ô Cadu, eu queria que você me explicasse, porque eu não sabia disso aí. Você não sente empatia? Você, assim, quando vê alguma cena de sofrimento, de tortura, ou quando você pensa em alguém morrendo contra a sua vontade, você assim, não sente como se fosse você ali no lugar da pessoa? Você não consegue fazer isso? Aí que tá. Eu descobri que, segundo o que eu descobri, é que o cérebro, ele pode se remoldar, se readaptar às coisas que acontecem à sua vida, como uma espécie de neuroplasticidade. Então, o meu cérebro, ele arranjou outra forma de processar a empatia, sem ser através dos neurônios espelho. Mesmo sem os neurônios espelho estarem funcionando, o sistema límbico do cérebro, que processa as informações emocionais, continua funcionando. Então, no caso, eu descobri uma forma de demonstrar empatia sem literalmente utilizar dos neurônios espelho. Eu meio que consigo imaginar, me colocar mentalmente no lugar de outro ser, mas sem ser pela rede que teria essa função. A mesma coisa que acontece quando uma pessoa sofre um acidente e perde parte do cérebro. O cérebro se reorganiza e a parte que tinha essa função, que agora desapareceu, outra parte do cérebro vai pegar aquela função que não existe mais naquela região. É como se fosse uma neuroplasticidade. Parece um mimetismo também, né, cara? Que é tipo quando outros animais tentam imitar comportamento de outros pra sobreviver no grupo. Então, tipo... Tem um tipo parece de empatia ainda assim aí, então. Nossa, eu tô com vergonha de ter falado do meu passado. Eu tenho vergonha desse passado, tá? Não fico feliz, não. Eu acho que o Cadu passou por mimetismo, hein? Viu, Cadu? Dá uma estudada sobre isso aí. Eu acho que tu percebeu que as pessoas ao teu redor se importam umas com as outras e pra te sobreviver no bando, tu começou a tentar imitar esse se importar. E aí teu cérebro se adaptou pra isso, eu acho. Mas, Cadu, você, tipo, tem 0 neurônios espelhos? Ou, sei lá... Os neurônios espelho existem no meu cérebro, só que eles não funcionam, sacou? Entendi. Curioso, tem até aquele meme, se você pesquisar sobre autismo e neurônios espelho, a primeira coisa que aparece é um meme sobre um autista e o neurônio espelho tentando, o neurônio espelho tentando entender o que ele tá fazendo ali no cérebro se ele não tem função nenhuma, sacou? Uhum. Eu não sabia que empatia era possível de ser construída sem neurônios espelho. É possível, sim. Existe diversos casos, até de psicopatas, sim, sociopatas. É só tu ver a série Dexter. Vejam Dexter. Vejam Dexter e vão entender. Sim, existe. O sociopata, ele nasce sem o sistema límbico. Na verdade, ele tem um sistema límbico, só que quando você vai analisar, fazer uma ressonância do cérebro, o que acontece é que o sistema límbico, ele fica desativado, não existe ali sinal, e a parte da amígdala que processa a emoção também fica escura. Mesmo assim, existem casos de pessoas que têm esse cérebro psicopata com o sistema límbico defasado e conseguem se casar, ter filhos e sentir amor e empatia pelas outras pessoas. Então, o que acontece? O cérebro, percebendo que a área da empatia não está funcionando, migra essa região para outro lugar e processa em outro lugar essa informação. Então, literalmente, se uma pessoa não sente empatia, o cérebro pode fazer uma transformação nele mesmo para a pessoa começar a tentar compreender a empatia de outra forma, compreendeu? Mas não acontece em todo mundo. Uhum. Ainda assim fica um negócio da empatia.
O foda é quando você não sente ali a empatia, porque daí nisso perdeu o valor. E como que você vai conseguir dizer que, ó... Isso até em relação a seres humanos, né? De pessoas que são sádicas com seres humanos. Tem pessoas que não vão ter esse valor de proteger outros seres humanos, sim. E tipo... Tem que lidar com isso da melhor forma que mas você tem que ainda se perguntar o porquê que isso daí estaria errado dentro dos próprios valores deles, ou se a sociedade deveria se organizar assim. Eu particularmente penso que dentro dos valores daquela pessoa aquilo pode não estar errado, mas eu ainda vou me opor àquela pessoa caso ela tente machucar alguém. Porque isso só gera mais problema. Fucking nazis. Porque, tipo, basicamente, nazistas. Pô, Sim. muitos nazistas eram sádicos. Alguns eram engolidos por propaganda, mas de qualquer forma, eu vou combater nazistas, ainda que na hierarquia de valores deles, aquilo ali seja correto pra eles. O foda é que dentro da Alemanha, tudo aquilo ali que aconteceu já é totalmente injustificável por questões ali de verdade. E Rousseau, que eu já tinha te conversado nisso. Porque, na verdade, se fosse o caso, que eu já tinha dito, se realmente os judeus fossem os culpados por tudo, sabe, e estivessem acabando com a vida do povo alemão, que não foi o que aconteceu, eu não veria problema, tá ligado? Eu entendo isso. Eu até peguei o exemplo do conflito Israel-Palestina, né? Se Israel tá certo, Israel tá certo. Se Palestina tá certa, Palestina tá certa. Colocando aqui numa dicotomia. Tipo, a questão é que, bem, os nazistas, eles estavam errados. E aí, ok, o que a gente vai fazer em relação a isso? Eles acreditam estar legitimados. A gente vai deixar eles agirem? Ou a gente vai se opor a eles? A gente vai se opor a eles porque a gente não é eles. Ok, mas se eu for um branco ariano, loiro... e eu quiser me opor a eles, eu vou me opor a eles também. Você vai se opor a eles também. Tudo isso daí buscando a sua vontade. Isso aí é claro. Mas a minha vontade é de me opor a eles, nesse caso. De construir justiça. É uma justiça que consista em eu não querer que judeus sejam mortos. Ou testemunhas de Jeová, ou gays, enfim. Mas eu acho que a grande questão é qual é o critério para justificar qualquer tipo de comportamento aqui, né? O Mercúrio falou de... se for verdade que os judeus realmente eram errados. Aí tu tem uma justificação... Mercúrio, tu acha que esse é um critério que justifica, poderia vir a justificar as atitudes dos nazistas se de fato conseguisse comprovar veridicamente que judeus estavam errados? O negócio é que as pessoas já se sentem justificadas, tanto que você vai ver ali o discurso de um monte de neonazi, tentando ou dizer que o Holocausto não aconteceu, ou tentando dizer que deveria ter acontecido. Sabe? Tentando mostrar que realmente os judeus são tudo isso, tá ligado? E Sim. isso daí já passa como justificação, já tem um efeito de justificação mostrar os abusos que o povo alemão sofria nas mãos dos judeus. Ô, Mercúrio, veja bem, a minha vontade era não veganizar, tá? Inúmeras vezes eu ouvia os vídeos do Alisson comendo bife, tomando leite e eu concordava com tudo o que ele falava, não porque eu queria, tá? Mas porque eu via que o que ele estava falando era aquilo que eu encontrava raciocinando friamente, com base naquilo que os sentidos me mostravam. E eu posso estar enganado? Sim, porque se os sentidos me enganam uma vez, podem me enganar sempre, tá? Mas partindo da premissa de que, em geral, eles são confiáveis, eu via que o que ele dizia sobre considerarmos os animais de forma moral, devido ao fato de serem sencientes, tinha o pleno sentido, porque eu considero os outros seres humanos de forma moral também, e não como objetos. Eu considero eles como pacientes da minha conduta, e eu tenho que considerá-los como iguais a mim, por uma questão de coerência lógica comigo mesmo. Coerência lógica? Com você mesmo dentro dos seus valores estabelecidos, mas tipo... Não, lógica não tem nada a ver com valores estabelecidos por mim. A lógica é uma coisa abstrata, é algo que está acima e que vem antes de mim. Se é uma e daí você botou a transcendência nisso. Sim, a lógica é transcendente. Mas como você tá aí tratando de ética com valores... que é pura coerência lógica e ainda é transcendência. Eu nunca vou saber se eu estou agindo logicamente. Perdão, Alisson, deixa eu só completar aqui, que eu vou ter que ir embora daqui a pouco. É o seguinte, eu nunca vou saber se eu estou agindo logicamente. Na minha filosofia, eu sempre estou em dúvida com respeito à minha conduta. E é por isso, inclusive, que eu fui a favor da pena de morte durante longos anos e um dia eu mudei de posição, porque... eu nunca vou saber se de fato aquela pessoa cometeu aquele crime, por mais que haja filmagem, confissão, inúmeras testemunhas,
sempre existe a chance de tudo isso estar errado e a pessoa não ter cometido aquele crime. Então, por via das dúvidas, eu nunca vou condenar a pessoa a uma pena extrema. Eu vou condená-la no máximo à prisão. E até porque a gente pode depois indenizá-la, a gente pode pedir desculpas, nós podemos tomar medidas para reparar o dano que foi causado, se aparecerem provas em favor dela, que desmontem as anteriores. Com a pena de morte isso não é possível, a pessoa morreu e a experiência nos mostra que não tem como fazer que isso seja revertido. Agora, vamos lá, por que eu falei do meu caso? Eu não queria veganizar, cara. Eu fui criado no churrasco. Foi difícil? Não, foi extremamente difícil. Foi um ano ou mais só de preparação psicológica, tá? Mas tudo isso daí você fez com base, de novo, nos seus valores, não é? Não, foi com base na valorização da coerência lógica. Mas é isso, você já valoriza isso. Por que você já valoriza? Por que eu valorizo a coerência lógica? Bom, você pode não valorizar, tá ligado? Não. Veja você pode? Bem. Você pode? Não, por que eu valorizei a coerência lógica? Você sabe me dizer? Não sei, pode ser algo só você acha bonito, coerência lógica. Não é por isso não, cara. É porque a coerência lógica na verdade, assim, a lógica, ela já é a argamassa da realidade. E a coerência lógica, por consequência, ela é aquilo que faz que o meu ato seja algo justificável, seja algo mais próximo possível da verdade. Se alguém me perguntar por que você está agindo assim, eu vou argumentar com essa pessoa, e o argumento necessariamente pressupõe a confiança na razão, pressupõe o uso de abstrações, porque para você argumentar você tem que usar conceitos, e o conceito, por definição, é uma coisa abstrata, não é uma sensação, uma coisa particular, individual sua. Sim, mas os valores, tipo, sensações, aquilo que me faz agir, é abstrato? Depende, cara, que você fica falando de valores toda hora, eu não falo de valores, você fica colocando valores aqui na conversa e valores... Mas a gente tá falando de ética. Ética não é sobre valores que trata? É sobre o que eu deveria fazer? Sobre o que importa? Sobre o que é melhor? Posso comentar, no caso... É que no caso eu tive muitas aulas de lógica lá na PUC, epistemologia analítica, e o pessoal era muito chatinho com termos, né, terminologia. Por isso eu, inclusive, briguei com um monte de ANCAP uma vez. Por conta da ética argumentativa hoppiana e tal, eles usavam o argumento como base moral para alguma coisa. E aí, tipo, eu mostrava, que eles estão fugindo totalmente da tradição, da definição de argumento para provar uma coisa que não prova o que se propõe a provar, enfim. Então eu sempre fui o cara que tentava defender os conceitos clássicos, né? Mas também, conceitos são disputáveis, né? A gente vê isso em filosofia da linguagem. Quando a gente tem aqui essa coisa de coerência lógica, né? Só quero pontuar que a melhor forma de defender a lógica assim, de um modo transcendente aos interesses individuais, aos próprios indivíduos, é não usar o termo coerência, é usar o termo consistência. Por quê? Porque a coerência geralmente ela existe e ela persiste mesmo em sistemas fechados, como por exemplo o sistema de crença nazista. Um sistema de crença nazista ele pode ser perfeitamente coerente, né? Então, é um sistema fechado que tem ligações, tem nexos causais para lá e para cá, enfim. Só que um sistema de crenças nazista, dificilmente ele vai ser consistente. O que é a consistência, né? Basicamente, a consistência, né, na lógica clássica, eles chamam de... que seria um processo, né, que não contém uma contradição, né? E a contradição, né... essa falta de contradição ela poderia ser definida tanto em termos sintáticos, né, por meio da própria estrutura do argumento, como também em termos semânticos sobre o que os conceitos querem dizer. Enfim, isso é um papo mais abstrato, mas para que um sistema de crenças ele seja consistente, ele precisa, em todas as suas formas, digamos assim, ele sobreviver, né? Um exemplo disso é que, tipo, pega, por exemplo, a gente, na ética animal a gente fala muito de ciência. A ciência parece ser um critério que ele sobrevive em diferentes formas de sistemas éticos, né? Então, tipo, tu consegue defender a ciência num padrão ético utilitarista, num padrão ético deontológico, num padrão ético de teoria das virtudes, né? Então é algo para além dos sistemas fechados, entendeu? Então, geralmente é isso que um lógico vai valorizar, é isso que um filósofo da ética animal que seja analítico vai valorizar, que uma teoria seja consistente, ou seja, uma visão de mundo,
um conceito, uma ideia, enfim, ela seja consistente no sentido de que ela transcende o espaço e o tempo, ela consegue conviver, inclusive, com sistemas fechados. Então, o sistema fechado, ele não consegue simplesmente destronar aquela visão, né? Porque ele estaria, de alguma forma, negando algo que perpassa o próprio sistema e atinge outros, sabe? Então, quando a gente fala de coerência lógica, a gente pode aceitar um sistema fechado como coerente, mas isso não significa que esse sistema fechado que está defendendo, ele é consistente, né? Então, acho que se tu falasse, Rafael, nos termos de consistência, sabe, de por que eu valorizo a lógica, né? É porque a consistência que a lógica permite a gente atingir, inclusive na discussão sobre valores, ela é imperativa, ou seja, tu não consegue desprovar aquilo a partir do teu próprio raciocínio. Tu simplesmente não consegue refutar, entendeu? É quase como se fosse aquilo que o Popper chamava lá de como é refutabilidade, do falsificacionismo, né? Tu não consegue falsear. É uma coisa que tu simplesmente não consegue falsear. Tu consegue simplesmente deixar pra lá, tu consegue... eu não valorizo isso, consegue dizer essas coisas, mas são apenas esquivas, mas não são provas de falseamento, né? Tu não consegue simplesmente... Quer dizer, tu tem a capacidade de falsear, aquilo está posto à prova, mas tu não consegue refutar, entendeu? Então, geralmente, na ética animal, esse é o critério, essa ciência. O pessoal discute, o pessoal não consegue refutar. Inclusive... mas o negócio era isso que desde o início a gente estava tentando ali discutir. Eu estava querendo saber o porquê que para todos os homens deveria importar a senciência dos animais. Tipo, porque simplesmente dizer que eles são sencientes e nisso você não queria que fosse você em tal situação, o negócio ainda não sou eu em tal situação. Mas olha só, a pergunta que tu tá querendo, né, por que os homens deveriam se importar, é uma pergunta distinta do que de fato é o que moralmente importa, né? Entendi. Então, o que já importa. Mas o negócio é quando já não importa também, né? Como a gente tinha trazido o caso das pessoas que não sentem importância naquilo. Sim, tem gente que não se importa, mas uma coisa é eu não me importar e outra coisa é que aquilo seja o critério definidor de uma moralidade, né? Certo. Então, tipo, eu posso simplesmente estar nem aí para direitos humanos. Mas não é o fato de eu estar nem aí para direitos humanos que logo direitos humanos não tem justificação ou não é palpável ou sei lá, não tem base, entendeu? Muitas pessoas não se importam com um monte de coisa que tem base, né? Por exemplo, tu é comunista, né? Tem um monte de gente que não se importa com o comunismo e tu acredita que o comunismo tem base, né? Então, eu acho que esse acaba sendo um ponto, são discussões distintas. Uma é estratégica, qual estratégia eu aplico para fazer as pessoas começarem a se importar com isso. Outra coisa é a discussão mais teórica, acadêmica. Então, mas assim, eu pelo menos já vou estar ali pegando até tanto de ética direto de Foucault também, sabe? E e existencialistas também envolvidos nisso, porque só não tô conseguindo ver ali o valor que justificado, se não só por algum tipo de axioma, sabe? Nessa teoria para dizer que importa, sabe? Tu pode tentar formular alguns axiomas, né? Essa coisa de... tu tem uma premissa ali que é considerada verdadeira, evidente, enfim, para poder partir e construir um raciocínio a partir disso. Tu pode contestar também axiomas, né? Tipo, mas onde é que tá a fundamentação desse axioma? É algo só intuitivo? Como é que é? Né? Então, vai muito de que jogo tu tá disposto a jogar. E, de toda forma, a gente vai cair numa metaética aqui. Vamos discutir sobre valores, né? Que o pessoal chama de axiologia, né? Tu é um relativista, tu é um intuicionista, tu é um naturalista, então acaba virando quase uma briga de torcida, né? Eu já vi isso acontecer lá na PUC, é engraçado, sabe? Os caras vão muito a fundo, muito intelectualmente, de forma baixa, assim, que tu não consegue nem acompanhar, cara, sabe? De tão sofisticados que são os argumentos, mas no fundo parece que é só mais uma esquiva pra fugir da ética prática, sabe? Porque... no caso, eu tô diretamente com a ética prática aqui, cara. No caso, geralmente o pessoal que quer saber dos axiomas tá tentando fugir da ética prática, né? Na questão de você está aqui no dia a dia, alguém foi atropelado na tua frente, o que tu deve fazer, entendeu? Mas, claro, alguém pode querer as fundamentações últimas, metaéticas ali pra, né, ter certeza do que tu tá fazendo na prática, mas a questão é que na prática, por mais que tu não tenha certeza, tu ainda tem que fazer alguma coisa, né?
Porque tu não consegue simplesmente não fazer. O não fazer é tu se ausentar de responsabilidade, mas no fundo tu contribuiu, talvez indiretamente, para que alguma coisa se perpetuasse, né? Mas enfim, essa questão de qual o primeiro passo, né, que tu vai, qual a primeira etapa para desvelar essa teoria moral aí, qual vai ser a teoria moral que todos deveriam aceitar, ou como promover ela. Eu acho que tudo vai depender do que a gente entende por moralidade, sabe? Eu acho que tu tendo bem claro o que tu acha que é moralidade, aí a gente pode ter uma conversa mais direta e reta, né? Mas eu tenho a sensação de que tu já é mais relativista nesse sentido, né? Aí eu admito uma questão de relativismo, mas eu ainda entendo que, tipo, se algo é relativo a alguém, nem por isso deixa de ser... Só porque as coisas são relativas não significa que não existe um errado e um certo. O que eu tô compreendendo aqui com moral, pra responder, moral eu normalmente vou separar ali entre a moral em discurso, em código, a moral daquilo que é tanto formalizado quanto difuso das ordens da sociedade, como também a moralidade do que as pessoas realmente fazem. Isso é, os hábitos, os costumes do que as pessoas fazem, que às vezes pode totalmente ser contrário a discurso. Como, sei lá, o cara que ele é contra pessoas trans, sabe, o tradicionalista conservador ali, pai de família, mas todo final de semana ele tá indo comer um travesti. Sabe? O que ele realmente faz e o que no discurso ele defende para os outros verem, sabe? E a questão, a ética, ela traz uma reflexão junto da verdade que tem da nossa condição, buscando o modo que eu deveria agir em cuidado comigo mesmo, com as outras pessoas e com o mundo. A ética sempre carrega uma narrativa junto dela e sempre tá junto de estética. Tá. Concordo que a ética vai acabar incidindo sobre estética, né? Porque basicamente, pô, tu dizer que é errado dar um socão na cara da pessoa tem um elemento também de que é errado que uma pessoa esteja sangrando com a cara toda errada. Tem uma noção aí de que tem algo feio acontecendo, né? E o feio eu não gosto, já tem valor ali. Sim. Tá, tem estética na ética, eu não sei se tem vice-versa. Tem ética na estética? Pra mim, ética e estética são só inseparáveis ali, mas a estética, quando normalmente tentam separar ela da ética, quase como só fica uma simples contemplação das coisas, sabe? E que não se promove a uma transformação da vida das pessoas. É só simples contemplação, assim, mas... É quase como se, às vezes, a estética fosse até maior nisso.